Quando foi a última vez que você fez uma coisa realmente difícil? E não, eu não tô falando daquela vez que você aumentou o peso no aparelho de glúteos da academia pra ficar mais bundudo. Eu tô falando de algo difícil de verdade. Uma coisa tão complicada que você chegou a duvidar de que era capaz mesmo, mas foi lá e fez. Se você passou pelo serviço militar obrigatório, deve ter passado por várias situações dessas. Mas a real é que esse tipo de coisa não é tão comum na nossa sociedade hoje em dia. Os japoneses têm um nome para esse tipo de desafio, o misogi. É uma espécie de ritual de purificação que, no contexto moderno, traz a ideia de te levar até os limites da sua resistência física e mental. A ideia aqui é abalar completamente a sua zona de conforto, de apresentar a versão mais crua de você mesmo, para te obrigar a se adaptar, para ir além. Hoje isso pode parecer uma ideia meio absurda, mas só se você considerar que nós vivemos numa sociedade em que tudo é projetado para te manter confortável e quentinho dentro de casa. Mas a ideia é justamente essa. Esses desafios são muito mais do que só exalar energia Sigma Male para impressionar os outros no Instagram. Eles são como rituais simbólicos de passagem que você faz algo tão difícil que isso te muda. Não só o corpo e a mente, mas a própria forma como você vê si mesmo e a vida. A cultura pop tem muitas referências a esse tipo de transformação. Em 300, os jovens espartanos são mandados para sobreviver sozinhos no mundo por um tempo. Na série Vikings, o Bjorn Ironside escolhe viver sozinho numa cabana isolada no meio do inverno terrível, e os outros personagens falam que ele foi lá para se transformar num homem. A falta de rituais desse tipo no mundo moderno são uma das críticas mais contundentes no filme do Clube da Luta. Tem uma cena em que um dos personagens principais, o Tyler, fala que sempre foi meio perdido na vida, e que ele acabou adotando a orientação do seu pai: estudar, trabalhar, se casar, muito embora ele ainda se visse como uma criança, infantilizado pelo mundo. E se você parar para pensar, é por aí mesmo. Hoje, quando você faz 18 anos, o grande ritual de transformação que a maioria das pessoas passa é ter que assinar uma carteira de trabalho e declarar imposto de renda. Não é à toa que o Tyler diz que a grande guerra do nosso tempo é espiritual, e a grande depressão da nossa geração são as nossas vidas. Tem uma outra cena no Clube da Luta em que o Tyler ameaça um cara com uma arma, até que esse cara admite o que ele realmente queria fazer com a vida dele, em vez de ser um atendente de caixa. O filme flerta com essa ideia da morte o tempo inteiro, e para isso eles usam a violência, a porradaria de um clube a princípio, e depois outras coisas mais caóticas. Mas tanto a morte quanto a violência são metafóricas no filme. Elas representam os passos necessários desse ritual de passagem e transformação que significa encarar a possibilidade de fazer alguma coisa e falhar, sem ter medo de tentar. Não é à toa, por exemplo, que uma das missões do Clube da Luta é arrumar uma briga com alguém e perder. Estar aberto ao risco de perder é a própria essência de se entregar a essa força transformadora que é fazer coisas difíceis. A história do Clube da Luta é uma crítica para quem faz de tudo para se anestesiar da verdade de que a morte provavelmente é a única certeza na vida. É um choque de realidade para quem ignora o fato de que nosso tempo na Terra é curto demais para viver se iludindo, confortável dentro de um casulo, num ciclo sem fim de consumismo vazio ou perdido em trabalhos que não levam a lugar nenhum ou a escolhas que só te afastam do seu verdadeiro potencial. Então, se você realmente quiser se testar, pode ir treinando fisicamente, psicologicamente ou mentalmente. Não precisa ser só um desafio físico, pode ser intelectual também. O importante é que seja uma coisa muito difícil. Uma trilha muito pesada, uma corrida muito longa, um concurso público. Você não precisa se comparar com os outros e nem ser melhor do que ninguém. Você só precisa fazer coisas cada vez mais difíceis do que você já fez antes. Tanta conveniência na nossa vida fez a gente esquecer de algo muito importante. O desconforto é essencial. O sofrimento pode ter propósito. É a dor e o desconforto que tiram a gente do lugar e fazem a gente tentar coisas diferentes para melhorar a nossa vida. Então, se você se sente mal ou sem rumo na vida, é porque no fundo você não quer um travesseiro mais macio. Você quer um espelho mais honesto de si mesmo. Você não quer um aplicativo que resolve tudo por você, mas uma luta que te obriga a encarar a sua própria essência e descobrir quem você é quando tudo desaba. Essa é a mensagem desse vídeo para você. Não procure o conforto. Procure a dor certa, aquela que te transforma.